Zoom. E é um privilégio muito grande ter o pastor José Roberto Prado aqui conosco. É da casa, um pouquinho, né, pastor? Um pouquinho da casa. E depois de tanto tempo, de volta aqui conosco. E temos aqui várias pessoas do seminário, alunos, tem gente do Brasil, de fora do Brasil, um público bem misto, pelo que eu estou vendo aqui, entre missionários, visitantes, seminaristas, e é um privilégio muito grande termos essa rodada hoje à noite de mais um Missiologando. Nós vamos começar com uma oração, logo em seguida eu vou pedir para o pastor José Roberto se apresentar e nos dizer como que ele começou a se envolver com essa questão dos migrantes, e depois nós já vamos partir para a palestra. Pastor, pode usar o seu slide aí no seu computador, que no meu está ficando da mesma forma, então é alguma questão de configuração que nós não vamos mexer nisso agora. Tá bom. Então, eu vou pedir, Sérgio, você está aí para fazer uma oração conosco, por favor. Ok. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça tão diversa e que se manifesta, ó Deus, espalhando a tua bondade a todos os povos da terra, em todas as situações de sofrimento, de deslocamento, de inadequações. E te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem chamado gente para amar, para cuidar e para transmitir a mensagem de salvação aos deslocados do mundo, aqueles que estão, Senhor, fora não apenas da sua terra natal, mas da sua nação, longe dos seus familiares, e muitas vezes longe de tudo e de tudo aquilo e de todos aqueles que fizeram parte da sua história. E quero te agradecer por gente como Zé Roberto, a quem tu estás usando para aqui em nosso país acolher, amar e testemunhar do Evangelho da Salvação aos imigrantes que aqui chegam. E que o Senhor possa continuar usando sua vida, tantos outros ministérios ao redor do mundo, e que este nosso momento seja de muito proveito. E quem sabe, o Senhor pode chamar alguém dentre o nosso grupo para dedicar-se também a estas pessoas em sofrimento. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Algumas instruções para esta noite. Então, uma vez por mês, o Seminário Juvep oferece um missiologando ou um teologando com pessoas de renome aqui no Brasil e sobre temas atuais, sempre gratuito, sempre aberto. E nós estamos, então, na nossa terceiro encontro este ano com o pastor José Roberto Prado. O formato é sempre da seguinte forma: nós temos agora em torno aí de 50 minutos, 1 hora de palestra, depende um pouco do palestrante, se estender um pouquinho também não tem problema. Depois, durante a palestra, nós não fazemos perguntas, tá? Vocês podem colocar perguntas, dúvidas no chat aqui do Zoom, podem colocar direcionado a mim ou aberto para todos, não tem problema, se os outros também ouvirem, lerem as perguntas. E no final da palestra, então, nós vamos ter alguns minutos para conversar um pouco sobre essas dúvidas, essas questões, e a intenção é encerrarmos tudo por volta das 9 horas da noite. Bom, então, para quem está pela primeira vez conosco, esse vai ser o nosso roteiro. Pastor José Roberto, contigo. Olá, meus irmãos, graça e paz. E como diria um pastor amigo meu, que as santas incomodações do Espírito Santo estejam conosco nessa noite. Eu estou vendo aqui, né? Tem ex-aluno meu aqui também aí do tempo da Juvep,
Então, certamente vão lembrar dessa saudação. E eu estou vendo professores também aqui, gente que eu aprendi, né? Bárbara, querida, muito bom vê-la aqui. Pastor Calixto também está aqui nos honrando, o Sérgio, né? Não vou citar, né, mais nomes, mas eu me sinto em casa e eu fico muito honrado pelo convite e a minha oração mesmo é que esse tempo seja um tempo que Deus ministre aos nossos corações. O Thomas tinha perguntado, né, como que eu comecei a me envolver. Foi justamente depois de 5 anos muito abençoados que eu tive em João Pessoa, onde, né, pude lecionar tanto no Seminário Teológico em João Pessoa, quanto lá em Itaporanga, em Sousa, no curso, né, de preparo transcultural também, lá em Cabedelo. E depois desses 5 anos, nós voltamos para São Paulo como família e estávamos pastoreando uma igreja, 2011 isso, e eu recebi um telefonema de um missionário da igreja perguntando se nós não poderíamos acolher uma família síria que estava vindo ao Brasil por conta da guerra, e essa família não tinha nenhum contato, não conhecia nada no Brasil, mas no desespero comprou passagem, vendeu o que podia, estava chegando, e esse missionário que ouviu falar dessa família, ele pediu, né, pastor, o senhor não pode ajudar, acolher de alguma forma? E minha resposta foi positiva, que sim, eu estava pensando numa família nuclear, que seria, né, o que a gente está acostumado aqui no Brasil, um casal, um filho, 2, quem sabe, 3, né? O pastor Calixto estava comigo nessa época, né? Nós fizemos essa recepção, mas a minha surpresa é que quando, né, eu perguntei, mas e aí, me fala como foi, como é essa família? E aí o missionário falou, são 18 pessoas, pastor. 18 pessoas, 4 gerações, né, desde os bisavós até os bisnetos, e assim, recebendo aquela família, nós entendemos que o Senhor estava nos chamando para pastorear os refugiados e imigrantes em situação de risco. Ali foi uma experiência tão forte, tão marcante, que eu não tive dúvida, depois de um tempo de oração, conversando com a minha esposa, a gente entendeu que devia, então, abrir mão do ministério pastoral e voltar para a nossa caminhada missionária, agora com esse pastoreio desse rebanho peregrino, né? Então, foi assim que nós iniciamos esse ministério em 2011. Muito obrigado, pastor. Então, vamos para a nossa palestra, então, né? Nesta noite, a missão da igreja, o migrante. Temos esse fenômeno da migração bem atual, dados recentes aqui da Ucrânia, 5 milhões de refugiados, pessoas chegando do Brasil, temos missionários sendo confrontados com essa situação e desejamos muito ouvi-lo a respeito dessa temática, pastor. Fique à vontade. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela. Nós já fizemos um teste aí, percebemos que ela parece que não aparece, né, como tela cheia para vocês, mas vamos prosseguir assim mesmo, tá? O tema, né, que foi proposto é muito instigante, né? Os migrantes e a missão da igreja. Então, eu entendi que seria por bem a gente começar falando um pouquinho sobre qual é a realidade, né? E quando eu falo a realidade, vocês vão entender que a realidade, para mim, é baseado nisso que eu estou mostrando para vocês aí nesse texto de Abacuque, capítulo 1, verso 5. Abacuque, né, é uma conversa, né, do profeta e o Senhor, e no verso 5, o Senhor responde a Abacuque e fala assim, levante os olhos, contemple as nações, porque eu estou fazendo nos seus dias uma obra tal, mas de tão grande, o hebraico é muito enfático, é uma obra tão, tão, tão grande, que você não acreditaria, que se contassem a você, você não acreditaria. Então, esse mapa está invertido, né, de propósito,
porque eu entendo que na nossa geração, como em outras gerações passadas, especificamente em momentos da história, existe uma convergência de fatores onde o Senhor maneja diferentes peças desse tabuleiro global para que a missão avance. E eu entendo, então, que a migração, hoje, esse fenômeno, né, ele está baseado nesse propósito de Deus que a gente conhece. Isaías 6 é um texto muito conhecido, né? Os anjos, né, que estão mais próximos do Senhor declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, da terra toda está cheia da sua glória. Mas voltando para Abacuque, nós temos também um texto que fala sobre a glória do Senhor, que diz que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. E aí os meus alunos vão lembrar que como é que a gente conjuga essas duas verdades, que a glória do Senhor está em toda a terra, mas que a terra se encherá do conhecimento da glória. A chave para a gente entender isso é justamente esse texto de Isaías 40. Porque a glória do Senhor se revelará e toda a humanidade verá, pois o Senhor prometeu. Então, esse texto de Isaías, ele é chave para a gente entender a nossa missão. A nossa missão, ela é subordinada à missão de Deus. Deus tem essa missão, ele quer compartilhar a sua glória com todas as nações, né? Aqui no centro do seu slide, você tem o texto lá de Gênesis 12, quando Deus fala a Abraão: por meio de ti eu vou abençoar, eu abençoarei todos os povos da terra. Então é essa a missão que nós recebemos por encargo do Senhor, e é por isso que nós fazemos o que fazemos, porque a missão é dele, a glória é dele, a agenda é dele, o tempo é dele, tudo é dele. Então, se a gente, né, parte desse princípio, que essa é a missão, a gente precisa entender que essa realidade hoje, ela está muito difícil para nós. Ou seja, nós temos aí o que os missiólogos têm chamado nos últimos anos de povos não engajados. Eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão, que são povos que, além deles não terem presença cristã nenhuma, eles não têm iniciativas e nem recursos disponíveis para alcançá-los. Então, veja esses pontos vermelhos nesse mapa e entenda que, desde a perspectiva bíblica do coração de Deus, isso não pode acontecer, isso não era para estar acontecendo. Mais de 2000 anos de história da igreja, e nós vemos esse mapa, e se você não se constrange, eu convido você a buscar mais o coração de Deus. Isso para mim é muito forte. Nós temos um Deus missionário, e nós temos milhares de povos não alcançados que não conhecem essa glória, que não conhecem o amor do Pai. E vamos focar só, né, aproximar um pouquinho mais da África, 58 nações. Mas quando a gente vê o mapa etnográfico, as nações, as etnias, né, façam discípulos de todas as nações, façam discípulos de todas as etnias. É para esse mapa que o Senhor Jesus estava se referindo. Ele está olhando para esses povos. 58 nações politicamente organizadas, mas a África tem mais de 3.839 povos. Destes, 1.335 não alcançados. Então, essa é a nossa realidade. Nós temos um Deus missionário e nós temos milhares de povos que não o conhecem. E aí a gente entra na questão da migração. Migração é um fenômeno global, fenômeno histórico. Não dá para falar da humanidade se a gente não mencionar a migração. A migração, ela se dá por um instinto, o instinto mais profundo que está por trás da questão da migração é o instinto de sobrevivência. Homens e mulheres, durante a história, migraram
por sobrevivência. Então, quando havia seca num lugar, eles iam para outro. Quando há mais peixe naquele rio, eles vão para lá, e assim por diante. É assim que a humanidade se formou. Então, migração é um fenômeno humano e reconhecido como um dos direitos universais. Na Declaração Internacional dos Direitos Humanos, é interessante a gente pontuar isso. Lá no artigo 13, parágrafo 2, diz: toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Então, dito isso, que a migração é um fenômeno humano, o que de diferente está acontecendo na nossa geração? A nossa geração está experimentando o que a gente chama de diáspora global. Diáspora é uma palavra grega que significa dispersão, mas também tem um outro significado não tão conhecido, que é muito bonito da gente pensar isso, que diáspora também significa semeadura. Porque quando a gente lança a semente, nós fazemos essa diáspora, nós estamos lançando as sementes. Então, a diáspora, além dessa questão de dispersão, ela tem essa conotação de semeadura. E nós nunca tivemos, durante a história da humanidade, um movimento tão forte, tão amplo, tão generalizado de migração, como nós temos na nossa geração nos últimos 40, 50 anos. Quanto mais próximo dos nossos dias você chegar, mais intenso é esse movimento. Mais de 1 bilhão de pessoas não moram no lugar onde nasceram. Seja migração interna, né, entre a mesma fronteira do seu país, ou migração externa, que seria para um segundo país. Então, mais de 1 bilhão de pessoas. Quais as causas? O que move, né, as pessoas a mudarem? Né? A questão da urbanização, os avanços tecnológicos, os desastres naturais, as guerras, criminalidade, o fanatismo religioso que persegue, faz com que as pessoas fujam dessa perseguição, as desigualdades sociais e o instinto de sobrevivência. Então, essas são as causas gerais. E deixa eu só abrir um parênteses e dizer que isso que a gente está falando aqui em 50 minutos, a gente pode estudar durante um semestre inteiro. É uma proposta de tema de matéria aí para o seminário, porque é uma coisa tão profunda, tão rica. E dentro, né, da nossa rede evangélica mundial existe esse Global Diaspora Network, e esse Sadiri Joy Hira, que é um filipino, ele diz assim que a migração é um fenômeno complexo que está mudando drasticamente sociedades, culturas, economias e a demografia mundial. Então, esse é um fenômeno que veio para ficar na nossa geração, está aí, e não precisa, né, da gente falar muito. Mas dentro disso, vamos entender, existe uma migração espontânea, é aquilo quando as pessoas planejam, né, migrar, vão estudar, vão trabalhar fora, vão se casar, e assim vão para um outro país de maneira espontânea, mas existe um movimento muito forte de migração forçada, que é quando uma pessoa precisa sair da sua terra, da sua casa, contra a sua vontade, simplesmente para poder sobreviver. Então, pensa na crise da Venezuela, pensa na guerra na Ucrânia agora, pensa na questão do Afeganistão. Nenhuma dessas pessoas, famílias, imaginavam um dia que teriam que sair do seu país para sobreviver. Então, dentro desse fenômeno global, dessa diáspora global, existe um grau de vulnerabilidade, e aí que eu quero focar, porque nós, né, como igreja, nós fomos chamados a anunciar as boas novas a todos. E fomos também encorajados a prestar uma atenção especial aos vulneráveis, aos pequeninos, se você quer usar a expressão bíblica, muito usada ali por Mateus, os pequeninos, aqueles discípulos, aquelas pessoas que são violentadas, que são de todas as formas abusadas. Esses são hoje os refugiados. E só por uma questão técnica, para você também saber, na linguagem, na nomenclatura, né, desse movimento de refúgio e tudo, existe uma expressão que são os deslocados internos. Deslocados internos são as pessoas que precisam sair da sua casa
pelas mesmas questões de guerra, violência, perseguição, tal, mas eles não conseguem, muitas vezes, atravessar a fronteira do seu país e continuam dentro. Então, por exemplo, na guerra na Ucrânia agora, que está bem fácil da gente entender, né? Milhões de pessoas, né? 4 milhões, 5 milhões de pessoas saíram de dentro da Ucrânia, então são refugiados, mas outros 7, 8, 10 milhões estão ainda dentro das fronteiras, estão sofrendo com a guerra, estão deslocados, muitos estão em outros locais, não na sua própria casa, na sua própria cidade, e do ponto de vista humano, eles têm a mesma condição de um refugiado. A única diferença é que eles estão ainda no seu próprio país. Tá? E isso, então, traz também uma outra realidade para a gente entender, principalmente nessa questão missionária. Porque existe aí, do seu lado esquerdo, superior, nessa essa bola redonda, essa bola vermelha aí, né? São os países de origem onde tem um conflito. Né? E muitas vezes nessa área cinza, as áreas seguras, ali estão os deslocados internos. E milhões de pessoas tentam ir aí no meio, né? Na verdade, eles tentam ir para o verde, os países de destino, mas eles não conseguem chegar. E aí surge o que é um eufemismo, né? São países de trânsito. Na verdade, não são países de trânsito, porque essas pessoas... Na grande maioria, 99% dos casos, elas não saem desses países de trânsito, não conseguem chegar nos países de destino. Então, você pense, por exemplo, naquelas pessoas, aquelas famílias sírias que, por conta da guerra, dos ataques, né, do grupo terrorista, do Daesh, do ISIS, eles foram para o Líbano. E o Líbano, ali não é o lugar onde eles gostariam de ficar, eles queriam ir para a Europa, para os Estados Unidos, Canadá, Austrália, mas eles não conseguem chegar nesses países, então eles ficam ali no Líbano, que é considerado um país de trânsito. Mas, na verdade, essas pessoas estão lá já há 10 anos. E agora o Líbano está sofrendo ele próprio uma crise tremenda. E os próprios cidadãos libaneses estão passando muita necessidade. Então, você imagina o que é ser uma família síria refugiada num país que está sofrendo tanto. Então, essa é a realidade dos países de trânsito. E eu destaco aqui, países de trânsito são locais potenciais para que a igreja possa servir. Vou repetir. Os países de trânsito são, hoje, as melhores portas de entrada para a gente poder servir os refugiados. Por quê? Porque eles ficam próximos das zonas de conflito, mas são zonas normalmente seguras. Existem milhões de refugiados que esses países de trânsito não conseguem absorver, não conseguem servir, não conseguem alcançar. Então, essas pessoas estão lá e é um contexto onde a igreja é convocada a servir. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, né? E aí, trazendo um número, né? Olha só, 4 em cada 5 refugiados vivem em países vizinhos ao seu país de origem, é o que a gente chama de país de trânsito. 4 em cada 5. Tá? Então, faz aí as suas contas. Olha outro dado. 84% dos refugiados do mundo encontram-se em nações pobres ou em desenvolvimento. Então, a gente está falando aqui de Quênia, de Etiópia, de Paquistão, de Turquia, de Líbano. 84%. Então, não é que a maioria dos refugiados no mundo estão nas nações desenvolvidas, né, no norte global. Não. A grande maioria, né, quase 90%, estão nesses países de trânsito, que são países pobres em desenvolvimento. Outro dado chocante, 75% dos refugiados são mulheres e crianças. 3/4, 75%. 3 de cada 4 refugiados no mundo são mulheres e crianças. E aí a gente vê uma das maiores vulnerabilidades desse grupo, e é por isso que a igreja precisa olhar, porque é justamente esse grupo que é o alvo mais fácil das redes criminosas, onde as pessoas são 2, 3 vezes vulnerabilizadas, violentadas, machucadas, feridas. Bom,
existe uma nova nomenclatura também, isso é uma palavra nova. Então, toda essa questão que eu estou falando, né, desses últimos 30, 40 anos, gerou uma nova nomenclatura. Por exemplo, deslocados internos. Isso não existia há 40 anos, mas agora existe. É centro de contenção. Também não existia. O que é um centro de contenção? Bom, as nações, elas fazem de tudo, infelizmente, para que os refugiados não consigam chegar até elas. Então, a gente vive uma onda nos últimos 10 anos de um ressurgimento de diferentes fanatismos religiosos, políticos, sociais. Então, a gente tem esse ressurgimento desses fundamentalismos. E esses fundamentalismos, eles atravessam as nossas sociedades, com a questão da mídia social, isso está presente em todas as sociedades, e eles fazem com que as nações fiquem fechadas para o outro, fechadas para o estrangeiro. É aquela história, nós já temos os nossos problemas internos, não podemos receber refugiados. Ah, mas se eu receber um refugiado muçulmano, ele vai fazer o quê? Ele vai converter o Brasil, nós vamos nos tornar uma nação islâmica. Então, existem vários argumentos a partir dessa base fundamentalista, nacionalista, que vê o estrangeiro como uma ameaça. E por conta disso surgiu isso, chamado centro de contenção, que é o local, uma prisão, para onde os refugiados são levados. Dentro já do país, né, de destino, vamos falar da Inglaterra, vamos falar de Austrália, por exemplo, vamos falar de Estados Unidos, onde os refugiados são encaminhados e ali é uma zona cinzenta, porque a sociedade não tem acesso, o próprio governo, setores do governo não sabem o que acontece ali. Então, trazendo para a nossa realidade de hoje, 2022, por conta do que aconteceu no Afeganistão, né, o Talibã tomou conta, milhares de afegãos conseguiram fugir e foram levados para ali, Abu Dhabi, né, nos Emirados Árabes Unidos. Ali eles criaram uma cidade humanitária. Olha que bonito, né? O que é a cidade humanitária? A cidade humanitária nada mais é do que um centro de contenção. As pessoas não podem sair, pessoas de fora não conseguem entrar, não existe ali nenhum tipo de policiamento, são simplesmente depósitos humanos. E o mais grave de tudo é que, por conta dessa fragilidade, dessas vulnerabilidades, as redes criminosas se aproveitam e oferecem, por exemplo, você quer chegar no Brasil, você não tem dinheiro para passagem, mas se você me vender um dos seus rins, eu consigo pagar sua passagem. Né? Então, a gente faz aqui a cirurgia, está ali aquele médico, aquele cirurgião, aquela clínica clandestina faz isso. E, então, o tráfico de órgãos, a rede criminosa de tráfico de órgãos, tem um dos seus maiores fornecedores nos campos de refugiados, ou nas nações que estão totalmente vulneráveis, como a Líbia, por exemplo, como a Etiópia, como a Turquia, como a Grécia, onde existem milhões de refugiados precisando sair para outros países e não tem condição. E ali é um terreno fértil. Vou pular aqui. Vamos para a questão da perspectiva bíblica. Né? O que a Bíblia tem a ver, tem a dizer com essa questão da migração, com essa questão do refúgio? Será que é a base bíblica para a gente pensar? Antes de entrar propriamente na questão bíblica, eu queria só falar uma coisa. A igreja está presente em todos os lados dessa realidade. Não é que a igreja está somente desse lado nosso aqui, falando de Brasil, e nós somos um país acolhedor. Não é que a igreja está aqui e a gente está recebendo pessoas que não são nossos irmãos na fé. Não, na verdade, a igreja está presente lá naqueles países de origem, onde existem as guerras, onde existe a perseguição. A igreja está presente nos países de trânsito. A igreja está presente em toda essa realidade. Então, quando a gente pensar em base bíblica,
vamos entender que a igreja está em toda essa grande massa peregrina, né? Ela está presente, né? Eu separei aqui, normalmente, né, essa aula eu dou, né, simplesmente uma aula só sobre essa questão de base bíblica. Então, eu separei um desses textos, que é um dos mais fortes que nós temos, que é o Deuteronômio, capítulo 10, né? Onde Deus diz assim, né, através de Moisés, lá ao seu povo: sejam fiéis à aliança em seus corações e deixem de ser obstinados. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando alimento e roupa. Amem o estrangeiro, amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. A base aqui é a seguinte: Deus, o Criador de todas as coisas, esse soberano dos soberanos, esse que tirou vocês do Egito, ele defende a causa do órfão, da viúva e ama o estrangeiro. Então, Deus falando: se eu amo o estrangeiro, vocês, meu povo, Israel, aqui nós estamos falando de Israel ainda, amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. A mesma citação, né, se eu voltar aqui, né, se você for lá em Levítico 19, 34, é justamente a mesma citação. Ame o próximo como a si mesmo, né? Está lá em Levítico 19. Mas no mesmo capítulo, alguns versos adiante, está: ame o estrangeiro como a si mesmo, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Então, todo o Antigo Testamento tem essa base que o Senhor ordenou que em Israel não deveria haver acepção, não haveria diferença, ou seja, a mesma legislação, o mesmo direito, a mesma proteção que vale para um cidadão israelense, vale para um estrangeiro que mora, que vive na terra. Então, nós temos essa base do Antigo Testamento: amar o estrangeiro. Tá bom. Quando a gente pensa assim, bom, se Deus se importa, o povo de Deus se importa também. É condição tranquila essa. Se alguma coisa toca o coração de Deus, isso toca o coração da igreja, ou pelo menos deve tocar. E aí, quando a gente vai para o Novo Testamento, nós temos muitas citações, muitas vezes onde os apóstolos mencionam: vocês devem ser hospitaleiros, né? Como aí o Pedro, 1 Pedro 4:9, sejam hospitaleiros, como Paulo em Romanos 12, né? Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Como o autor de Hebreus vai falar: não se esqueçam da hospitalidade, porque praticando-as, que sem saber, alguns acolheram anjos. E aí Paulo, no último texto que está aí, né, Gálatas 6:10, ele diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente, particularmente aos da família da fé. E por que eu deixo essa questão grifada aqui? Lembra que eu falei que nessa multidão peregrina que está saindo de diversas nações, buscando abrigo, buscando segurança, buscando vida, existem os nossos irmãos na fé? É constrangedor, ou foi constrangedor, quando lá no início, 2013, eu e o pastor Calixto, nós fomos visitar uma missão católica ali no Glicério, em São Paulo, Missão Paz. Nós estávamos em busca de orientação, de entender como funcionavam os programas, e fomos muito bem recebidos. Passamos a manhã lá com os padres nos falando e tal, e no finalzinho, um padre disse para mim assim: nós estamos pastoreando as suas ovelhas. E eu não entendi, ele estava falando em tom de brincadeira, né? Eu falei: como assim? Ele falou a seguinte frase: 80% dos haitianos que nós estamos recebendo aqui em São Paulo, e eu estou falando aí de 2013, 2014, quando milhares de haitianos estavam chegando no Brasil, em São Paulo, a cada semana, a cada dia, não havia lugar,
e essa missão católica estava abrindo as portas, uma igreja enorme ali no Glicério, e eles estavam colocando colchões, as pessoas estavam dormindo no chão, e esse padre disse assim para mim: pastor, 80% dos haitianos que nós estamos recebendo aqui são evangélicos. Isso foi uma palavra que eu entendi de Deus para mim. Porque alguns dias depois, ali na Praça da Sé, eu incomodado com toda essa realidade, e estava ali indo para a Igreja Batista da Sé, novamente, pastor Calixto ali junto. A gente, naquelas reuniões que nós fazíamos ali com os imigrantes africanos, a Igreja Batista da Sé nos cedia o lugar, e numa daquelas noites eu encontro uma família. Eu não consegui identificar quem eram a princípio, mas estavam os pais, estavam duas crianças pequenas. Era inverno. E eles estavam simplesmente com uma roupa muito leve, passando frio. E a gente abordou essa família, e para encurtar a história, ali estava na rua, morando na Praça da Sé, uma família de um pastor congolês, que havia chegado ao Brasil sem nenhuma orientação, sem ninguém, foi para um assentamento desses urbanos, essas invasões urbanas, aqueles prédios invadidos. Ele foi roubado lá, celular, mala, perdeu tudo e foi para a rua. E ali eu tive esse encontro com ele. E a gente levou essa família para casa. Graças a Deus, a história deles hoje é outra. Graças a Deus, estão todos bem. Mas o que eu quero pontuar é: nós não sabemos quem é a pessoa que chega sem documento, sem orientação, sem falar a língua, nos nossos aeroportos, ou entram lá por Roraima, ou entram por outra fronteira em Mato Grosso, ou entram por Foz do Iguaçu. Nós não sabemos quem são, mas muitos deles são nossos irmãos na fé. E a própria ciência disso me moveu a dar mais um passo, que foi: não, nós precisamos organizar alguma coisa que possa responder a essa necessidade. E aí, terminando essa parte, eu só queria enfatizar mais duas palavras gregas aí, né? Xenofobia, uma palavra que é xeno, estrangeiro, né? Fobia, medo, aversão, ódio, né? Xenofobia é o ódio ao estrangeiro. E uma outra palavra grega, que talvez não seja tão conhecida, mas é a filoxenia. Filo de amor, xeno de estrangeiro, ou um amor estrangeiro. Todas as vezes, todos esses textos que você está vendo aí na tela, e todos os textos do Novo Testamento onde aparece a palavra hospitalidade, no grego é filoxenia. Então, nesse primeiro texto aí de 1 Pedro 4, sejam hospitaleiros, a gente poderia traduzir: sejam amáveis para com os estrangeiros. Paulo, em Romanos 12, pratiquem a hospitalidade, a gente poderia traduzir: pratiquem o amor ao estrangeiro. Em Hebreus, não se esqueçam da hospitalidade, nós poderíamos traduzir: não se esqueçam de amar os estrangeiros, e assim por diante. E daí vem que, diante de todo esse quadro que eu pintei, em pinceladas muito rápidas, muito superficiais, da forma com que a sociedade está reagindo a esse fenômeno da migração forçada, existe um contraste. Esse contraste é o seguinte: na face da Terra existe um povo que foi chamado para agir diferente com os estrangeiros. Esse povo se chama povo de Deus. Esse povo se chama igreja. Então, um dos nossos maiores desafios, um dos meus maiores desafios,
é justamente fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. É chamar a igreja a ser igreja nos nossos dias, da forma que o Senhor Jesus quer que a gente seja igreja. E isso implica amar o estrangeiro. E esse amor ao estrangeiro deve ser acima de qualquer outra coisa, qualquer outra posição social, política, doutrinária. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. E ame ao seu próximo como a si mesmo. E ame ao estrangeiro como a si mesmo. Então, aqui é que começa a haver uma divisão de águas. Quem quer ser igreja hoje? E quem não quer ser igreja? Essa é uma decisão que cada um de nós precisa tomar. E o estrangeiro está colocado à nossa porta como aquele fiel da balança. É ele. É justamente a forma que nós reagirmos a essa vulnerabilidade é que vai ratificar ou não a nossa fé. Explico, citando um dos textos que não está aqui. Mateus 25. Vocês lembram desse texto? O Senhor Jesus fala sobre aquele grande dia em que ele vai se assentar no trono e vai separar as ovelhas e os bodes. E as ovelhas são aquelas que deram de beber, deram de comer, visitaram os enfermos, visitaram os presos e acolheram o estrangeiro, socorreram o estrangeiro. E aqueles que não vão ser achados junto com o Senhor são todos aqueles que, vendo esses vulneráveis, essas pessoas chegando, se aproximando, pedindo, suplicando, não responderam em amor. Porque tinham uma diferente agenda. E aí a gente vê o Senhor Jesus, ok, vocês fizeram a sua opção. Mas, quando eles perguntam, mas como assim, Senhor? O Senhor Jesus diz simplesmente porque todas as vezes que vocês não acolheram esses pequeninos, vocês não é que rejeitaram a eles, vocês rejeitaram a mim. E todas as vezes que vocês acolheram, foi porque vocês me acolheram. Então, o grande mistério bíblico, espiritual, que essa questão da migração, da diáspora, coloca diante de nós, a igreja, é o Jesus oculto, é o Jesus peregrino, é o Jesus que está passando fome, é o Jesus descalço, é o Jesus que está sendo violentado lá no campo de refugiado, é o Jesus que está sendo acossado pelas redes criminosas. É esse Jesus que está diante de nós. E é isso que me faz temer e tremer. Qual será a nossa resposta? Citando um pouco da história da igreja, olha o que Basílio de Cesareia diz aí, em 330, mais ou menos, né, 350. Quem expolia alguém que está vestido é tido como ladrão. E quem, podendo fazê-lo, não reveste quem está nu, merecerá outro nome. O pão que tu retens pertence ao faminto. O manto que guardas no armário é de quem está nu. Os sapatos que apodrecem em tua casa pertencem ao descalço. O dinheiro que tens enterrado é do necessitado. Porque tantos são aqueles os quais fazes injustiça, quantos aqueles que poderias socorrer. Muito forte. Basílio, pastor lá de Cesareia, lá no 4º século já estava falando isso. Será que isso tem a ver conosco? E colocando uma pitada aqui para nós missionários. Às vezes eu vejo alguns missionários sendo contra a questão dos refugiados. Não, nós não podemos receber refugiado. E aí eu pergunto,
Missionário querido, o movimento missionário não é essencialmente um movimento migratório. Quando Deus diz a Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, da casa da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, não é um movimento migratório, Deus não está falando, requerendo isso. Quando o Senhor Jesus diz assim, vão e façam discípulos de todas as nações, ele não está falando que nós devemos entender esse movimento migratório como uma coisa natural, normal no mundo. Então, quem somos nós para fazer alguma coisa e dizer que não? Desafios e oportunidades. Eu já falei da Missio Dei, já falei para discernir o que Deus está fazendo, mas deixa eu falar aqui, o que a gente está vivendo é resposta de oração. De muitos e muitos anos. O que está acontecendo e tudo que eu estou narrando não é algo que está nascendo do nada. Isso nasceu no coração de Deus e é a resposta a joelhos dobrados de gerações antes de nós. Por quê? Dando alguns exemplos. Muitos dos povos não alcançados, pelos quais a igreja brasileira orou durante anos. O povo curdo, por exemplo. Muita gente, muitos missionários foram despertados por Deus na década de 60, na década de 70, aquelas reuniões de oração, década de 80, de 90, para que Deus alcançasse os curdos. Muitos foram enviados, eu diria, alguns foram enviados, não muitos. Mas agora nós vemos muitos curdos chegando ao Brasil. Milhares deles vieram por conta da guerra na Síria, por conta dos ataques do grupo terrorista ISIS. E agora eles são aqui nossos vizinhos. Nós temos povos que estavam ocultos durante séculos, por exemplo, como os bengalis, lá de Bangladesh. A gente não conseguia entrar, uma realidade muito difícil. Hoje você tem cidades de Santa Catarina, do Paraná, repletas de bengalis aqui no nosso quintal. Nós temos os afegãos chegando. Quantos oramos, quantos nos falamos, Senhor, levanta a tua igreja e envia. Na sua sabedoria, o Senhor enviou alguns, mas na sua sabedoria também, Ele está trazendo muitos. Eles estão vindo até nós. Então, o desafio para nós como igreja, para nós como agência, para nós como cristãos, como os discípulos, estou eu sintonizado com aquilo que Deus está fazendo? Né? E o que Deus está fazendo? Deus está edificando a sua igreja. O Senhor Jesus falou que eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas deixa eu dizer que há oposição, e aí eu queria conclamar para a oração, e aí a gente pode fazer um sobrevoo aqui rapidinho, antes de abrir para as perguntas. Mas existe uma batalha espiritual ocorrendo, e eu consigo identificar duas arenas diferentes. A primeira arena é a arena política, internacional, global, das nações e governos que tentam impedir que essas pessoas se movimentem. Eu não tenho dúvida que o inimigo está gerando resistências e muros, não somente muros físicos de concreto, mas muros nos corações de muitos líderes que teriam o poder de abrir as portas, de receber, de acolher, assim como os países estão acolhendo as famílias ucranianas. Você sabe qual é a questão perigosa disso que está acontecendo com a igreja no mundo? É que muitas igrejas que estão abertas estão fazendo muito bem de acolher essas famílias ucranianas agora, graças a Deus pela resposta que estão dando. Mas isso só prova que, se a gente quiser, nós podemos fazer. Isso somente prova que nós temos recursos. Isso somente prova de que, quando nós nos organizamos, nós queremos, nós somos acolhedores. Então, vamos ser acolhedores também com os refugiados, com os migrantes que não têm pele branca e olho azul. Vamos ser acolhedores com
aqueles que vêm da África, com aqueles que vêm da Ásia, que têm olho puxado, que têm uma diferente cor de pele, mas que são seres humanos da mesma forma de que os ucranianos, queridos irmãos, querido povo. Então, permita-me essa exortação, porque amanhã nós vamos ser julgados por isso. Amanhã a igreja vai ouvir: você poderia ter feito. E aqui está a prova, porque quando você quis, você fez. Você poderia ter feito, não fez. Por quê? Preconceito, racismo, xenofobia. O que nós vamos dizer? Não, não era o nosso povo. Acho que a gente não vai conseguir convencer o Senhor com essa desculpa. Bom, falando nesses últimos minutos aí, só para dizer aquilo que mais move o meu coração. E é por isso que eu faço o que eu faço hoje. 2 palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos, à sua igreja. Primeira palavra ali a Pedro. Você vai lembrar daquele encontro lá à beira do lago, quando Pedro é restaurado e por 3 vezes o Senhor Jesus pergunta para ele se ele ama. E nas respostas o Senhor Jesus diz assim a Pedro: você me ama? Então pastoreie as minhas ovelhas. Você me ama? Cuida dos meus cordeirinhos. Você me ama? Cuida dos meus pequenos. E quem são esses pequenos? Quem são essas pessoas? São, sim, nossos irmãos na fé. São, sim, aqueles que já se converteram. Mas são também todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus e que ainda não sabem que são alvo desse amor. E por isso que esse segundo texto, João capítulo 10, também está na base daquilo que eu faço. O Senhor Jesus diz ali para os discípulos: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me importa conduzi-los. E quando ele fala isso, claramente ele está se dirigindo às outras nações, a esses outros apriscos, a essas outras pessoas, a esses outros povos que, comprados pelo sangue de Jesus, ainda não foram alcançados. Por quê? Lembra no início? A glória do Senhor ainda não foi revelada a eles, mas será. E é por isso que a gente faz o que faz, é por isso que eu faço o que eu faço. Então, está aí, 2011, 2013, nós começamos a trabalhar com refugiados e imigrantes, fomos construindo uma rede, a princípio informal, a princípio uma coisa muito orgânica de resposta, e, na verdade, continuamos fazendo assim até hoje. Essa é aquela primeira família de sírios que eu falei, aqui no pátio da igreja, está misturado aí a família síria e algumas famílias da igreja. Aqui, todo o preparo que nós tivemos para recebê-los. Um pouco tempo depois, a gente organizou essa Casa Azul, que foi uma casa de acolhimento. Acolhemos muita gente aí, alguns cristãos, outros muçulmanos. Esse é um dos pastores que nós acolhemos. Vou falar que ele é da Ásia, é um pastor perseguido, veio ao Brasil em extrema dificuldade, foi recebido, acolhido. Esse documento que está aí na tela, você pode ver, é quando a gente estava ali na Polícia Federal e ele estava com seu novo documento. Isso é a realização dele. Essa é uma outra família síria, curda, né? Eu falei do povo curdo. Essa mulher, uma família muçulmana, chegou ao Brasil, não tinha ninguém, nós acolhemos, e todas, não dá para contar a história né, são tantas famílias, e por conta desse acolhimento, por conta desse movimento, eu fui entendendo que eu devia me aprimorar, devia estudar, devia conhecer o que estava acontecendo, e aí comecei a viajar. Essa foto é na Alemanha,
no meio ali de camisa escura, camisa preta ali, tem um afegão, um iraniano e um da Geórgia, os 3 muçulmanos convertidos num campo de refugiado na Turquia. Justamente aqui, nessa outra viagem, ali na divisa da Turquia e da Síria, onde milhares de sírios fugiram do grupo islâmico e eles procuravam as igrejas em busca de abrigo, em busca de Bíblia, em busca de oração. Assim como essa senhora que eu encontrei na Turquia, iraniana, cristã, que pediu para mim, ela foi uma das primeiras pessoas que me chamou de Abuna. E aí agora você já vai saber o que significa Abuna. Abuna é uma palavra aramaica, é aquele idioma que Jesus falava, e significa Pai Nosso, Paizão, Pai de todos. E também é a palavra com que os pastores, os líderes da igreja no Oriente Médio são chamados. E aí, quando eu vou para o Oriente Médio, eu deixo crescer a barba, e lá eu sou identificado como Abuna. Então, foi essa senhora que pediu encarecidamente para eu acolher a família dela, 70 pessoas, cristãos, que nos últimos anos haviam mudado 4 vezes de cidade em 3 países diferentes. A mesma história que eu encontrei ali na Grécia, em Atenas, nesse ministério que eu não sabia, não tinha ideia do que o Senhor estava fazendo. Mas essa missão, durante anos, tem servido alimentos para aqueles refugiados que buscam a Grécia, passando pela Grécia, indo para a Europa. E essa missão, esse ministério, durante todos os dias, durante anos, eles servem refeição e uma palavra de encorajamento, um texto bíblico, uma devocional. E aquela pessoa que, aqui, esses que eu encontrei na Alemanha, se converteram justamente aqui na Grécia. E o que dizer do Líbano? Eu já falei do Líbano, né? Mas o Líbano é um dos lugares mais estratégicos para a gente servir ao Senhor, servir aos refugiados. Esse campo onde eu estou é um campo de refugiados que chama Campo das Viúvas. Porque, claro, a maior parte dos seus moradores, milhares de pessoas, são viúvas e os seus filhos. E a coisa linda que está acontecendo nesse campo é que a igreja abraçou e começou a construir escolas para essas crianças que estão aí. E essas crianças começaram a ouvir do evangelho, e aí eles entram nas suas barracas, que são essas barracas que você está vendo aí na foto, e eles levam a mensagem de graça, de paz, de perdão do Senhor Jesus para dentro das suas barracas. E uma dessas crianças, quando chegou em casa no final do dia, o seu pai tinha se machucado, estava lá desenganado, com um problema seríssimo na coluna, o hospital nem quis tratá-lo, ele ficou imobilizado, paralítico. Mas essa criança tinha ouvido na aula, a professora ensinou que Jesus curava. Issa, que é o nome de Jesus, Issa respondeu àquele homem e o curou. E o menino falou para sua mãe: mamãe, Issa pode curar o papai, vamos orar. E eles oraram. E no dia seguinte, o seu pai levantou-se como se nada tivesse acontecido. Esse é o nosso Jesus, que responde às orações dos pequeninos, que responde à súplica das viúvas, que está nessas barracas de lona, cheia de necessidade, mas cheia também da presença dele. Em 2018, nós viemos para Maringá e aqui começamos de novo uma nova história, acolhendo refugiados. E, para terminar e abrir para perguntas aí, não é sobre nós, é sobre ele. É sobre o seu amor e cuidado pelos quebrantados e feridos. Esse que o sistema diabólico e pecaminoso deixa de lado. É isso, não é sobre nós. A questão da migração nos coloca diante dele. Não é uma agenda humana, política, social, é uma agenda do reino.
Não se trata só de oferecer ajuda, se trata de esperança e vida eterna. A questão da migração, a questão do refúgio, não é um problema a ser resolvido. A igreja, nós precisamos entender que é uma solução a ser abraçada. Na verdade, é a nossa cura. Não dá para a gente entrar nesse tema agora, mas a igreja está ferida, a igreja brasileira está ferida, a igreja ocidental está ferida. E eu entendo que esses refugiados, esses povos, essas famílias que o Senhor Jesus tem trazido até nós, são a possibilidade que nós temos de ser curados. Voltando para o nosso ambiente tão querido de sala de aula, tão abençoado que eu tive em João Pessoa. O profeta é aquele que tem o coração marcado com a glória de Deus. E porque tem esse coração marcado pela glória de Deus, ele vê a si mesmo e o mundo da perspectiva de Deus. Então ele se entristece com aquilo que Deus se entristece e se alegra com aquilo que Deus se alegra. E se ofende com aquilo que Deus se ofende. Então, cheio do Espírito de Deus, ele compreende o modo de Deus agir e tem uma palavra a ser entregue. Essa é a igreja que eu oro, essa é a igreja que eu quero ser. Deixando com vocês uma oração, a oração de Bob Pierce, que foi o fundador da Visão Mundial e que tinha um coração totalmente aberto aos vulneráveis, às crianças. Ele diz assim: que o meu coração seja quebrantado por aquilo que quebranta o coração de Deus. Então, que assim seja. Aqui estão os meus contatos, a gente vai passar por um tempo aí de perguntas e respostas. E, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Thomas. Obrigado toda a liderança, Valesca, todos que se organizaram para oportunizar isso, da gente estar hoje aqui. Eu agradeço. Deus abençoe. Vou sair do modo de tela cheia aqui e a gente vai voltar pro normal. Aí você dirige, tá, Thomas? Obrigado, pastor. Foi muito tocante. E temos já algumas perguntas aqui. Uma delas, acho bastante oportuna, como nós, de forma bem concreta, nós, aqui em João Pessoa, seminário, missão, igreja, o que nós podemos fazer? A primeira coisa é, claro, orar por discernimento, mas se vocês estão fazendo essa pergunta é que o coração já foi tocado. Mas orar por direção, buscar informações, quem são os estrangeiros que estão chegando no Brasil, de que países, de que etnias, em que condições eles estão chegando, quais são as portas de entrada. Então, nós temos aí um movimento no norte do país de entrada de imigrantes venezuelanos, mas não somente venezuelanos, porque ali já era uma rota de entrada terrestre, né? Várias nacionalidades, gente da África, gente da Ásia, vai para a América Central, e da América Central se dirige ali à Venezuela e por ali entra ao Brasil. Então, está perto de João Pessoa, é uma realidade próxima. Existem, por exemplo, uma questão indígena dentro do movimento. O movimento migratório brasileiro ele tem uma especificidade. Por quê? Porque os venezuelanos que estão chegando, eles não são uma massa homogênea, como nenhum movimento é. Mas, especificamente, dentro desse movimento migratório venezuelano, nós temos 3 ou 4 etnias indígenas que estão chegando. Isso foi caótico no início. Eu lembro, em 2017, 2018, eu fui até lá
e a gente identificou isso, e eles estavam colocando, né, os indígenas waraus, que têm um estilo de vida indígena completamente diferente, uma cosmovisão, uma cultura completamente diferente, junto com venezuelanos urbanos, no mesmo salão, no mesmo ginásio, no mesmo acampamento, e só podia dar errado. E ali eu já falava, aqui está uma porta missionária, como que a igreja vai reagir? Nós temos os melhores linguistas, nós temos os melhores antropólogos. A igreja está mais que preparada para responder aos desafios transculturais que a questão migratória de refúgio se apresenta. Então, Missão Juvep, queridos, vocês têm muito a oferecer. Vocês têm muito, o Senhor Jesus tem abençoado muito, muita gente boa, muita gente querida, muita experiência. Então, informação, aonde, né, que essas pessoas estão, aonde elas chegam, em Belém, por exemplo, um tempo atrás, em São Luís, até mesmo em Fortaleza, Teresina, família chegando. Eu não tenho notícia de João Pessoa, desculpa, eu não posso falar, mas vocês com certeza podem falar, se essas famílias já têm chegado, algumas delas têm chegado, elas estão no Farol. Quem são eles? São nossos irmãos, não são? Já foram, né, alguém está trabalhando com eles? Então, a primeira pergunta, quem são, onde estão? E aí, a partir dessa realidade, Senhor, o que o Senhor requer de nós? Cada um vai dar a sua resposta. Eu contei o meu testemunho, esse é o meu ministério. Cada missão, cada ministério, cada missionário vai reagir de uma forma, mas o principal se informe e esteja aberto. E esteja aberto aí também, estender os braços. Quem sabe aí João Pessoa não está chegando tanta gente, mas talvez, né, abrir, né, um braço avançado em algum polo por aí, mesmo no Nordeste, quiser vir para o Sul, Sudeste, são bem-vindos. Enfim, a missão está aí, né? Vem quem quer. O Sérgio pergunta aqui que estrutura é necessária para ter um ministério de acolhimento de imigrantes. Eu talvez ampliaria a pergunta: quais são os tipos de serviços ou de atendimentos que normalmente são oferecidos? Como que é estruturado normalmente um trabalho com imigrantes? Obrigado pela pergunta. Uma das primeiras áreas, né, que a gente deve se preocupar quando a gente se encontra com um estrangeiro, seja ele na função de refugiado, na posição de refugiado ou não, é a questão de cidadania, documentação. Ele está documentado? Não está? Como ele chegou ao Brasil? Então, a legislação brasileira garante muitos direitos civis ao refugiado, ao migrante, mas se ele não for assessorado, ele não consegue acessar esses direitos. Ele não vai conseguir tirar uma carteira de trabalho. O refugiado aqui no Brasil pode ter sua carteira de trabalho, pode ter uma conta bancária, pode ter sua situação totalmente regularizada, mas para isso, então, precisa haver um braço jurídico, um braço que entenda a questão da legislação brasileira e que possa também acessar as questões na cidade, né? A rede que já existe na cidade para os vulneráveis, porque o migrante ele não é diferente de uma pessoa que está, por exemplo, que precisa de um atendimento no SUS, só que ele não sabe, ele não tem a carteirinha. Então, existe essa primeira resposta, a área de documentação, de cidadania. A segunda é a área assistencial. Ele precisa de quê? Ele está com fome, ele está enfermo, ele precisa de algum tipo de cirurgia. Muitos refugiados, muitos chegam aqui no Brasil com problemas seríssimos físicos, né? de cirurgia mesmo, outros de problemas dentários. Então, essa parte de cuidado humano, né? Cuidado integral, né? A resposta primeira, né? Qual é a estrutura? Pensa numa resposta integral. Então, a área jurídica, a área de cuidado, né, da saúde física, psicólogos que possam tratar dos traumas, porque refugiados, pessoas que saem do seu país à força, eles carregam múltiplos traumas e chegam aqui, e muitas vezes, durante o trajeto, eles são fortes, eles têm que ser fortes
para manter a sua resposta, para conseguir fugir. Mas uma vez que chegam ao Brasil, as defesas, né, se baixam, e aqui que vai estourar os traumas, vão estourar os traumas. E aí junta também com uma questão que todos nós aqui, missionários, estudantes de missiologia, enfim, a questão do choque cultural. Então, imagina uma pessoa em choque cultural, com traumas emocionais dessa trajetória. Então, há necessidade de uma equipe preparada, capacitada, que possa responder de forma adequada à questão emocional. Existe a necessidade de aprendizado linguístico, né, o português. Então, um dos braços que é necessários são professores que, né, entendem a questão de alfabetização de adultos, que tenham paciência. E, novamente, a melhor forma de você aprender uma língua é socializando. Então, não é somente uma sala de aula que é necessário que hajam pessoas que estejam dispostas a receber essas pessoas em casa e conversar com elas, ou levar para tomar um sorvete, comer uma pizza, enfim, essa parte do aprendizado de português. Mas tem também, não somente a questão do português, tem a questão cultural. Por quê? É a mesma coisa, se nós preparamos o nosso missionário para que ele vá e dê fruto num outro país, essa pessoa, para que ele seja produtivo, para que ele seja curado, para que ele consiga sobreviver aqui, ele vai precisar entender a cultura brasileira. Percebe a proximidade, né, do cuidado de um refugiado e cuidado de um missionário? Tem muitas coisas em comum. Então, explicar para ele a questão do choque cultural, explicar para ele a questão da dificuldade de comunicação, né, problemas de comunicação, você fala uma coisa, entende outra, enfim, né, essa parte aí de cultura brasileira. Existe a parte de integração, que eu já falei um pouquinho, que é essa questão social, e aí a igreja está preparada, a missão está preparada com o seu ambiente, a sua rede, para acolher, para envolver a criança, o adolescente, o idoso, a mãe, o pai, enfim, a missão, a igreja tem esse papel, um dos braços é essa questão de integração, e tem a questão de emprego. Por quê? Porque tudo isso é muito bonito, mas as pessoas não conseguem ficar muito tempo paradas, sem produzir, sem trabalhar. É engano quem acha que as pessoas vêm aqui, eles só querem ficar às nossas custas. Na verdade, o desespero, o drama diário deles é: quando que eu vou conseguir trabalhar? Quando que eu preciso de um emprego? Por quê? Porque é uma questão de honra. Muitas culturas que a gente tem recebido, o marido sofre demais. Por quê? Porque lá ele era o provedor, aquele que tinha capacidade de colocar alimento na sua mesa, de dar uma boa escola para os seus filhos, de cuidar bem da sua esposa, e aqui ele não sabe fazer nada disso. Então, trabalho, gente que faça ponte com, né, o mercado de trabalho e os refugiados. Então, agora eu estou falando aqui de recursos humanos, né, a parte de administração, enfim, tudo isso. Bom, eu creio que de bate-pronto, essas seriam assim, algumas das áreas, né? Lógico que dentro disso aí tem várias outras questões, mas de maneira geral seria isso. Qual onde entra a parte evangelística? Existem limites aqui, existem cuidados especiais. E alguém perguntou também, eu acho que foi a Aniele, qual é o melhor preparo para uma pessoa que vai atuar com migrantes? Eu vou responder de trás para frente. Qual é o melhor preparo? Eu sempre respondo essa pergunta da seguinte forma: você é capaz de chorar? Você consegue chorar? Você consegue ter empatia? Você consegue sentar com alguém, ouvir a história e sentir a dor do outro? Se você tem essa capacidade, você tem o preparo necessário. Todas as outras coisas são secundárias. Mas se não tiver esse primeiro ingrediente, se não tiver esse coração, se não tiver esse quebrantamento, se não tiver essa empatia, essa compaixão, não adianta, que não vai ter resultado. Respondendo a segunda pergunta, e onde entra a parte evangelística, né? E nós, evangélicos, somos muito
defensores, e com razão, da questão da proclamação, né, da verbalização, da evangelização verbal. A minha resposta é, no momento em que eu fui atrás daquela primeira família lá no aeroporto, eu já comecei meu trabalho de evangelização. Quando eu carreguei as malas, eu estava evangelizando. Quando eu estava ali no supermercado com eles, fazendo compra, carregando as sacolinhas deles, eu estava evangelizando. Mas também em casa, quando eu oro com eles, quando eu me ponho a ouvir, eu também estou evangelizando. E quando eles me perguntam por que eu estou fazendo isso, e eu respondo que é porque Jesus me ama e ama eles, eu estou evangelizando. Então, aquela resposta clássica, vamos pegar o evangelho no tempo todo. Em algumas circunstâncias, a gente usa a palavra. Mas o que eu vou dar um exemplo hoje, né? Aqui do lado, eu estou aqui na sala da minha casa, no quarto aqui atrás desse banner aqui, tem um casal de afegãos muçulmanos. Eles estão aqui na minha casa já há um mês. Do meu lado direito aqui, está ouvindo tudo que eu estou falando. Tem mais 2 homens muçulmanos que chegaram em São Paulo, não sabiam o que fazer, não tinham para onde ir, ficaram no aeroporto vários dias. Isso chegou ao meu conhecimento e nós, encurtando a história, nós trouxemos eles para casa. Eles estão morando aqui conosco. Não é que a casa de acolhimento, estão morando na minha casa. E eu entendo que quando eu faço isso, eu estou falando do amor de Jesus para eles. Essa semana, tivemos uma experiência muito forte, porque um deles, na verdade, os 2 homens chegaram aqui e tiveram que deixar sua esposa lá, porque não tinha recurso para passagem. E o visto, né, de uma delas vencia agora dia 9 de maio. Ou seja, é muito difícil conseguir visto para eles entrarem aqui no Brasil. E ela estava prestes a perder, porque ela não tinha recursos. E na minha última carta de oração, na semana passada, eu compartilhei essa necessidade. E, graças a Deus, tivemos as respostas. Os fundos foram levantados, ela está viajando. Nesse momento que nós estamos falando, ela está sobrevoando, está passando, cruzando a África. Amanhã, 5 horas da tarde, ela chega em São Paulo. Quando eu faço isso, eu estou falando do amor. Que povo é esse? Que não me conhece, não sabe quem eu sou, mas me ama a ponto de abrir a sua casa, me ama a ponto de pagar a passagem para minha esposa e minha filha virem para cá, estarem em segurança. Quem são esses loucos? Um outro exemplo dessa semana, como a gente fala do amor de Jesus. Um dos jovens que a gente está aqui, nós estamos com 6, ele me pediu uma ajuda para conseguir justamente essa questão da papelada, documentação e tal, e nós conseguimos. E ele, quando eu dei a resposta para ele, quando eu falei para ele que a gente tinha conseguido, imediatamente ele fez uma chamada com a família dele inteira, que está num porão, num subsolo, em Cabul. E ele colocou toda a família reunida e falou, eu preciso dar uma notícia. Nós conseguimos. E ele disse que foi unânime o grito de todos. Glória a Deus. E aí eu lembro das vezes, né, que o nome do Senhor vai ser exaltado pelas boas obras que nós fazemos. Isso é boa nova. Isso é, o Senhor está em tudo que nós fazemos. Então, eles têm acesso, né, à nossa vida, eles têm acesso à nossa história, eles têm acesso às Bíblias, eles têm acesso à igreja, eles estão indo à igreja conosco, eles estão participando de estudos bíblicos. E ele pergunta, mas tudo que eu aprendi foi diferente. E eles estão se questionando. Por quê? Porque nunca tiveram oportunidade de questionar. Nunca tiveram uma Bíblia na mão, nunca tiveram a possibilidade de encontrar e conversar com um cristão. Nunca. Olha a loucura disso. E agora eles estão aqui, ao nosso alcance. Então, quer melhor estratégia missionária para os nossos dias do que essa? Quando que você imaginar que nós teríamos centenas de afegãos aqui
chegando no nosso território dia após dia, que nunca ouviram a palavra, que nunca tiveram Bíblia, que nunca conversaram com um cristão, que nunca ouviram falar de Jesus e agora eles estão aqui pedindo ajuda. É o evangelho da graça, do amor, que nós podemos pregar, algumas vezes com palavras, 100% das vezes sem palavras. Obrigado, pastor. Estamos chegando já ao finalzinho aqui do nosso tempo juntos. Enquanto preparamos aqui o final, eu peço que todo mundo ligue as suas câmeras para a gente tirar uma foto aqui junto e registrar esse momento tão ímpar, tão especial. Como Deus tem falado conosco nesses missiologandos e teologandos. E eu já estou vendo ali, o Sérgio ali já está preparando uma nova área para a Juvep. Já estou vendo ali, viu? Depois você fala das reuniões aí para a gente, Sérgio. Quero agradecer profundamente, nós somos profundamente impactados, como a Cristiane diz aqui, realmente, principalmente pela tua paixão, pelo teu amor, com o qual você falou aqui nesta noite, nos emocionando, nos deixando participar dessas histórias. E eu não sei os dados exatos, talvez o Sérgio saiba isso. Vão ligando as câmeras para a gente tirar as fotos, mas nós tivemos uma missionária aqui da Juvep que fez uma pesquisa rápida, se eu não me engano, foi no bairro do Bessa, e encontrou mais de 30 nacionalidades ali representadas, e a gente ficou muito surpreso aqui em João Pessoa, no Bessa, o volume de pessoas, e não havia nenhum ministério, pelo menos até aquela época, evangélico estruturado com este público. Havia somente um trabalho católico da paróquia. É isso, Sérgio, não sei se você estava mais por dentro dessa, mas foi uma pesquisa que a Dunalva fez ali para a igreja dela, né? Sim, eu não me lembro dos números, mas algo parecido com o que você falou. Eu também não lembro exatamente. Então, é uma realidade presente também aqui. Eu estive na Colômbia agora, no final do ano passado, no voo de volta para cá, o voo estava cheio de haitianos, só haitianos. Eu me senti um peixe fora d'água ali. Então, aqui na rua, eu moro aqui em Termares, na Mar Vermelho, no Farol, nós já encontramos famílias de venezuelanos, já conversamos com eles, com os alunos, já demos um atendimento a eles. E assim por diante, temos inúmeros casos, né? E a nossa pergunta tem que ser: o que Deus quer de nós neste momento? Nesta realidade de cada um de nós. Eu acho que preparo missiológico, teológico, igreja, recursos humanos, advogados, médicos, dentistas, assistentes sociais, experts em cultura, apoio de moradia, tudo isso, na verdade, nós temos. O que falta é nós nos envolvermos, né? Então, pastor José Roberto, palavra final sua, e eu peço que você ore conosco para encerrar esse tempo. Obrigado, Thomas. Obrigado a todos mais uma vez. Eu me sinto devedor aqui diante de tantas pessoas queridas e que fazem parte da minha história. Quero destacar também aqui junto conosco o Clériston e a esposa. O Clériston é nosso contato, nosso obreiro em Recife. Então, a Buna tem um braço ali em Recife. Se você quiser fazer o contato com ele depois, nós queremos,
trabalhar juntos, né? Temos uma visão aí para o Nordeste, a gente já tem recebido as notícias, né, dessa necessidade de um trabalho voltado aí no Nordeste, então o Clériston é o nosso contato. E obrigado, pastor Calixto, por estar aí, né? Ele poderia falar muito mais do que eu aqui, tem muita história, muito testemunho. E obrigado, Sérgio, obrigado pela oportunidade. E então a gente, né, termina orando. Então, vamos orar. Pai querido, teu reino, teu poder, tua glória para sempre. Tu és exaltado acima de tudo e de todos. No Senhor não há dúvida, nem sombra de variação. E o Senhor está decidido a levar o teu amor, a tua glória a todos os povos. O Senhor nos chamou como igreja, como missão, para sermos teus parceiros. Que privilégio temos, Senhor. Obrigado, Pai. Somos pequeninos, não sabemos fazer, não sabemos como responder, mas cremos que o teu Santo Espírito está agindo em nós, está em nós, e nos guiará e nos dará as respostas que o Senhor mesmo quer buscar em nós. Então, Senhor, junto com os meus irmãos, eu me coloco de joelhos e peço, Senhor, usa-nos, traz gente, abre as portas, abre os nossos olhos, abre os nossos corações, abre, Senhor, as nossas mentes, dá-nos criatividade, dá-nos estratégia, dá-nos compaixão, dá-nos, Senhor, o teu amor, enche-nos com o teu amor para que a gente responda ao chamado da tua graça de sermos bálsamo, de sermos sal e luz para tantos povos. Senhor, tem misericórdia daqueles que estão nesse momento orando nas ruas, olhando para o alto e pensando, será que a minha resposta vem amanhã? Será que eu vou encontrar alguma coisa? Será que alguém me ajuda? Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós aqui possa ser a resposta para essas orações que estão sendo feitas. Que aquilo que quebranta o teu coração, quebrante o nosso coração. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Coloquei aqui os contatos do seminário. Sábado começa o último bloco deste semestre. Então, matrículas estão abertas, mas também o contato. Eu vou pedir para o pastor Clériston, por favor, anota o nosso WhatsApp para a gente fazer contato nos próximos dias e nos aproximar um pouquinho mais aqui do seminário, dos seminaristas, tá bom? Incentivo a todos a seguirem o Instagram do seminário para ficarem sabendo dos próximos missiologandos e teologandos. Temos mais um em junho, eu agora não lembro a data e o dia, mas é amplamente divulgado no Instagram do seminário e sempre tem sido assim noites maravilhosas. Nós temos sido impactados como nesta noite também. Pastor José Roberto, pastor Marcos, todo mundo da Abuna, muito obrigado. Vocês foram uma bênção na nossa vida e o meu desejo e o desejo da Juvep, do seminário, é que a partir desta conversa possam surgir ações concretas aqui ao nosso redor. Que Deus nos use, nos mostre qual é a sua vontade e que nós estejamos dispostos a ouvi-lo e a obedecê-lo. Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Muito obrigado por todos vocês que participaram. Deu certo com a foto, Maíra? Tá, né? Obrigado, queridos. Então, estamos encerrando. Tchau, tchau. Tchau.